Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso Hora do Intervalo. E hoje eu trouxe aqui pra gente duas leituras bem especiais que tratam de problemas sociais, que isso é importante pra gente, primeiro, enquanto construção, né, de ser humano, e também construção da nossa bagagem para as redações, futuramente, né, entrevistas de emprego, para as conversas e também para formar o nosso pensamento crítico. Então, vamos à nossa primeira indicação, que é Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. É um livro que eu gostei muito de ler, eu li em 1 ou 2 dias e eu tive a impressão de que ele estava sentado conversando comigo. Porque ele fala de uma maneira tão franca, tão sem maquiagem sobre a realidade dele, que a impressão é que ele está falando realmente com a gente. Então ele conta um pouco sobre a sua descoberta enquanto negro numa sociedade racista, da sua descoberta enquanto ator, né? Como lidar com essas situações, como conquistar o seu espaço. E ele também conta algumas relações bem interessantes, né? Com a família, com amigos como Wagner Moura, Vladimir Brista, como ele começou um relacionamento com a Thaís Araújo, que é a mulher dele. Então é bem interessante. Ele vai tocando em alguns pontos que às vezes a gente não consegue perceber sozinho, né? Ele fala da questão da autoestima da mulher negra dentro dos relacionamentos, né? Como elas são tratadas, como elas são vistas. Então é muito importante que a gente tenha também essa visão do outro. Por isso, Na Minha Pele. Para a gente não ficar baseando os nossos argumentos, de repente, somente em visões estereotipadas do mundo, né? Então que a gente possa ler o lado do outro também, para a gente julgar menos. Eu separei para a gente alguns trechos desse livro, confere aí. Esses somos nós, reflexos de um espelho quebrado que, como um mosaico, apresenta um pedacinho de nossa história. Se visto com carinho, cada pedaço pode ter sua beleza, valores e complexidades reconhecidos. Para isso, têm surgido novas vozes, novos portadores do microfone, prontos para ampliar suas falas, experiências e histórias. Ouçam as vozes desse país plural e nosso. Que sociedade é essa que forma pessoas que têm de criar dentro de si uma espécie de amor embrutecido para que o objeto de seu amor não sucumba, sofra menos, resista? Esse é, na verdade, mais um entre tantos mecanismos de defesa. Putz, esse trecho é muito bom. Mas afeto é potência. Olhar para o outro com desejo, potencializar o afeto por meio do toque, tudo isso traz autoestima e conforto. A morte pela solidão, por não receber um olhar de carinho, de desejo, é trágica. Eu me policio a cada dia para criar meus filhos com mais toque, com mais afeto e com mais consciência. Hoje, há várias iniciativas da juventude negra que sonha e luta para ser dona do seu nariz e forma uma militância que vai além da luta pela consciência política. Ela exige seus direitos, mas também sonha em ter afeto, ser desejada e formar parcerias, inclusive em relacionamentos interraciais. Outra leitura bem interessante é Prisioneiras, do Drauzio Varela. É um livro muito importante para a gente entender um pouco, né, que seja dessa questão das prisões no Brasil, principalmente das penitenciárias femininas. Ano passado, um dos temas mais cotados para o Enem era a questão carcerária no Brasil. Eu não acho que seja um tema do Enem, talvez de outros vestibulares, mas é muito importante a gente pensar, e esse livro traz relatos, né, do tempo em que o Drauzio trabalhou como médico dentro da penitenciária feminina, e ele vai contando algumas histórias com muita delicadeza, mas nos imbuindo de detalhes importantes para a gente compreender por que aquela mulher chegou a esse ponto, né? Para a gente também tirar um pouco dos julgamentos, das coisas estereotipadas, das visões estereotipadas que a gente tem das pessoas que vivem essa realidade. Eu separei pra gente também alguns trechos, confere aí.
A maioria dos crimes de estupro não é cometida pelo homem que ataca a mocinha num beco ermo. Os agressores mais frequentes são os que se aproveitam da proximidade de vítimas indefesas. São padrastos, tios, avós, primos mais velhos, os filhos do companheiro da mãe, amigos da família ou vizinhos que gozam da confiança dos moradores da casa. Pais que abusam das filhas pequenas completam essa caterva de acelerados. Pobreza, desorganização familiar, superlotação do espaço doméstico, violência no lar e desamparo emocional deixam a criança frágil, amedrontada, insegura e exposta aos desígnios doentios do adulto que a violenta. Era homem de cumprir palavra, expulsou-a do quarto e se tornou mais implicante ainda. Tudo era pretexto para gritar com ela e o menino. As roupas que vestiam, os modos, o tom de voz, a ordem na casa. Não havia refeição em que não reclamasse da comida. No auge da irritação, despejava na pia o conteúdo do prato. Num sábado, ela cortava os bifes de um filé quando ele entrou na cozinha. Tomou-lhe a faca das mãos e a jogou contra a parede. Me xingou de imbecil, disse que aquela era a faca de cortar peixe. Sabrina diz que pegou a faca do chão num impulso. Foi uma única estocada no peito. O juiz acatou a tese de que o crime fora premeditado. O fato de ter um caso fora do casamento agravou a pena, 22 anos. Quando terminou a história, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fiquei em silêncio, tenho por conduta não interromper o choro das pessoas. Olha quanta desgraça por causa de um minuto de ódio. Meu filho ficou sozinho no mundo, minha filha foi embora para a Alemanha com os avós e eu aqui, com o olhar de pavor do meu marido caído com a faca no peito, me atormentando dia e noite. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso Hora do Intervalo, deixa aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilhe os vídeos com os colegas e já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!